Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso de técnico profissional, programação de jogos digitais. Aqui é o professor Sidney que vos fala. E vamos dar continuidade, então, na nossa unidade curricular, que é Programação de Jogos Digitais 1. E estávamos tratando sobre lógica e programação numa série aí, entendendo aí, desde o início lá de lógica formal, depois a gente passou lá para as condicionais, e a gente está na série aí das condicionais, né? Sequência aí da nossa série aí. Agora vamos falar sobre if e elif, né? A gente passou por if somente, depois a gente passou por if e else, e agora a gente colocou o elif no meio. É essa sequência aí? Me confirme, por favor, meus caros. Só para a gente não se perder aqui, tá? Nas minhas anotações, nos meus registros aqui, a gente está nessa aula aqui de if e elif, ok? Então, são os comandos aí das condicionais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão para ser tratada nessas aulas que a gente fez, que a gente já passou, essa maratona que a gente já passou? Ficou alguma coisa que não ficou claro, que você precisa rever? Estão conseguindo fazer os exercícios lá no VS Code? Hoje tem bastante exercício, tá? Eu vou colocar uma lista de exercícios lá, 5 exercícios para a gente fazer no Python, fora o exercício que tem na aula aqui. Aí eu gostaria de saber as dificuldades de vocês aí, com alguma questão de montagem aí da sintaxe aí do código, a questão do algoritmo, né, da estruturação, indentação. Lembra-se que todo código que a gente coloca em Python, a gente tem que indentar ele certinho, né? 3 espaços ali, ou tab direto ali, principalmente quando a gente usa condicional, né? If tem que ficar... elif, else e elif tem que ficar embaixo do if, ali, né, indentado certinho, essas questões aí. Beleza? Tranquilos? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos só revisar rapidinho os pontos que a gente passou da aula passada e a gente vai lá para o exercício, que a gente estava no exercício, na atividade 1. Beleza? A gente retorna lá, mas antes eu retorno aqui reforçando para vocês bem rapidinho aí o que a gente viu. Então na aula anterior, né, não a anterior a essa, a anterior a outra passada ainda, a gente viu if e else. E a gente estava nessa aula aqui if e elif. Então a gente viu um pouquinho aí de if e elif, né, dessa aula anterior nossa, e vamos continuar vendo, tratando nessa aula de hoje. E aí depois a gente vai para o laço com o while e depois a gente vai com o for. Tá bom? Então a gente vai entender esses conceitos aí. Então a gente viu sobre como montar, como que é a sintaxe aí de if e elif, como que encaixa os códigos certinhos, um debaixo do outro, indentado certinho, qual que é a lógica de if e elif. A gente viu isso, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam aí agora. Colocamos a mão no código, pelo menos demos o início ali, né, de colocar um problema ali para vocês resolverem, um programa para vocês criarem, experimentando ali esses comandos if e elif. Até aí tudo bem, tá? Falamos do que se trata, né? Os comandos if e elif. Quem lembra aí do que se trata, pode falar para mim? Vamos retomar e vamos lembrar. Bora lá? Perguntar para vocês aí. Vocês que vão me conduzir na aula agora. De forma bem rápida e simples, aí, escrevam para mim aí no chat. O que vocês entendem, né? O que trata esses comandos if e elif? Como que a gente pode usar? Só para a gente dar uma continuidade na nossa aula aí. O professor vai ficar batendo na tecla aqui toda hora, tá? Sobre esses comandos, é estrutural, é básico e bem importante para os próximos passos. Bora lá? Quem que se arrisca aí? Quer que eu chame pelo nome? Vamos ver. Luiz Afonso. Luiz Vitor. Acertei Luiz. Eu queria achar um Luiz, acertei um Luiz. O Bernardo também. Luiz Victor, né? Luiz Victor falou assim: os comandos if e elif são estruturas de controle de fluxo encontrados em diversas linguagens de programação, como Python. Exatamente, é uma das respostas que pode ser, né? Na verdade, existem várias respostas aqui, né? Mas uma das respostas que o Luiz deu ali ela pode ser usado e deve ser usado em várias outras linguagens, né?
JavaScript a gente usa alguma estrutura parecida com essa, tal, muda os nomes, mas é a mesma estrutura, outras linguagens também. Então, boa resposta aí do Luiz. O Bernardo falou que if verifica se a condição é verdadeira, executa um bloco de código, enquanto o elif, abreviação de else com if, né, verifica uma condição apenas se a condição for if anterior for false. Essa resposta é bem boa tua também, Bernardo, exatamente isso. E o Felipe Garcia falou assim, if e elif são estruturas de controle de fluxo em linguagem de programação. Boa também, Felipe. E o Caio, if verifica se uma condição é verdadeira, executa o bloco de código. Exatamente, Caio, também está certo aí a tua questão, né? Verifica, e o elif é para verificar outras condições, porque o if só verifica uma, então o elif ele vai verificar outras condições, também se verdadeira. E somente o else que verifica ao contrário aí do if e do elif, né? E o else é para terminar aí o nosso bloco de condicional. Então verificado todas as condições anteriores se são verdadeiras. Ele bate no primeiro if e verifica se é verdadeira. Se for falsa, ele não vai pular para o else, ele vai pular para o próximo elif. O próximo elif for verdadeira, ou, na verdade, assim, né? Se também for verdadeira a primeira, ele vai executar e depois ele vai pular para o próximo elif também. Então ele vai executar todas as linhas ali que estão o if e o elif, e a última se nada for verdadeiro aí dentro desses if e elif, ele vai executar o else. É mais ou menos tudo isso que a gente falou, né? Um pouco de cada um aí falou. O Caio, o Felipe, o Bernardo, o Luiz, né? Falaram um pouco, a gente concluiu aqui. É isso aí. Vamos lá. Então, reforçando de novo, então, comparações em sequências, né? Cadeias de condicionais. Então, é isso aí que o if e o elif né? A gente tem aqui a estrutura dele. Dentro nós temos uma condição. Então, aqui nós vamos ter vários elif, né? Assim dizer, também com condições aqui e códigos embaixo aqui para execução, né? Já vamos mostrar a sintaxe para vocês como que fica. Então, elif ele é acionado quando a condição anterior a ele resulta em falso, tá? Então, aqui, verificou aqui, 5 é maior que 10, isso aqui é falso, não tem como ser 5 ser maior que 10. Então, ele vai pular para o elif, entendeu? Então, aqui ele verificou que é falso. Essa condição só verifica se é falso ou se é verdadeiro. Então, se for falso, ela vai pular para a próxima etapa, para o próximo elif ou para o else. E se for verdadeiro, ela executa o bloco que está debaixo dela aqui. O código, tá? Beleza? Mas só executa se o bloco, caso a sua própria comparação resulte em verdadeiro, como um if. Então, essa é a outra observação que a gente tem que fazer. Aqui é falso, mas aqui tem que ser verdadeiro. Então, se for verdadeiro, ele vai executar a outra linha debaixo dele. Vamos pular ali para a sintaxe para a gente ver. Então, aqui a gente tem a sintaxe. Então, aqui vamos dizer que 5... Deixa eu apagar aqui que eu fiz errado a ideia. Vamos dizer aqui que nós temos 5 de novo aqui, maior que 10, tá? Aqui dentro. Falso isso aqui. Ele vai pular para o outro elif. Então, essa linha de código 1 aqui, ó, não é executada, né? Ele passa para o outro elif, só que o outro elif aqui tem que ser verdadeiro, né? Para ele executar a linha de baixo. Se não for também, se for falso, ele vai pular para o outro. Tá? E aqui a outra linha também não executa essa linha. Se o outro também for falso, ele também não executa a terceira linha e pula para o else. O else não tem condição aqui, ó. A condição dele é ao contrário das de cima. Então, tudo que for, se for falso aqui, ele vai executar a linha de código final aqui. Beleza? Entenderam até aqui tudo certinho, né? Quem que não entendeu aí na sala?
Se tiver alguém que não entendeu, me pergunte novamente. A gente repetiu várias vezes exatamente para entrar mesmo na cabeça, ficar maçante mesmo. Bora lá? Então, aqui, se for verdadeira, se for sendo verdadeira todas as questões aqui, né? Ele vai executando. Tá? Verdadeira a condição de cima. Executa essa primeira linha. Verdadeira a próxima linha, executa. É verdadeira a terceira, o terceiro elif, executa. Né? Vai executando tudo. E daí ele cai até o final aqui, que ele tem que ter uma saída, né? Tá? Beleza? Tranquilos? Então, a atividade lá, propostas, a gente não chegou a fazer. É criar o programa que peça para que o usuário informe o número inteiro compreendido entre 1 e 7. Imprima domingo, caso o número seja 1. Imprima segunda, caso o número seja 2. Sábado, e assim até chegar no sábado, se o número for 7. Caso o número seja inválido, escreva... É o número inválido, né? Caso o número seja diferente de 7 ou de 1, de entre 1 a 7, escreva aí número inválido. Beleza? A gente fez esse exercício aqui? Chegamos a fazer? Deixa eu ver lá no Classroom como que tá. Se a gente chegou a fazer esse exercício aí. A gente chegou a fazer esse exercício aí. Era o próximo que a gente não tinha feito. Então, deixa eu ver quem que me entregou aqui. Bernardo, a Chloe, o Felipe, a Gabriele, a Yali, Jennifer, Leonardo, Luan, Luiz Afonso, Luiz Carlos, a Mariana, o Nicolas, o Pedro, a Thaís e Yasmin. Todos me entregaram, tá? Todos não, né? Faltou o Brian, o Caio, Felipe, a Júlia, o Luiz, Vitor, a Rebeca, o Richard, a Sara, a Sophie e a Yasmin. Tá? Esses não me entregaram o código. Então vamos fazer, turma. Enquanto vocês que não fizeram, aí esses nomes que eu falei não fizeram, fazem esse exercício e a outra turma vai pular comigo agora para a próxima etapa, que é o outro exercício da nossa aula, tá? Outro desafio. Tranquilos? Vou esperar vocês me responderem se está tranquilo. Professora Nicole, me ajuda aí então. Não sei se você vai anotar ou o que você precisa. Então, ó, o Brian, o Caio, Felipe, o Luiz Vitor, a Rebeca, o Richard, a Sara, a Sophie e a Yasmin. Yasmin Lepre. Tá? Yasmin Lepre. Tá? Não concluir essa etapa aqui dessa atividade, tá? A gente fez junto na sala, tá, turma? Então essa atividade não é tão difícil assim. Não sei se vocês vão lembrar, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem. E a gente vai para a próxima etapa daí. Vocês ficam fazendo esse exercício. Vocês podem continuar prestando atenção na minha explicação, porque o outro exercício é referente a esse. Na verdade, esse aqui é a base para complementar o outro exercício que eu acho que vai ter. Se eu não me engano, vou abrir aqui para mim não entrar em contradição, né? Às vezes eu esqueço também. E eu vou abrir meu VS Code aqui para mostrar para vocês qual que é. Deixa eu ver qual exercício que é esse aí. Tem um monte que a gente fez aqui. Beleza, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então tá lá, no VS Code está aberto no enunciado. Tá, os meninos fizeram, tudo certinho, bonitinho. As meninas também, a grande maioria fez, né? A grande maioria fez aqui, ó. Bernardo, a Chloe. Deixa eu abrir do Bernardo aqui, como que tá. Você fez, Felipe? Não, Felipe Garcia fez. Felipe fez. A lista quem não fez está aqui, ó. Deixa eu abrir maior aqui. Ó, quem quiser ver aqui do lado aqui, tá aqui, ó. O Brian, o Caio, o Felipe, o Fábio, Júlia, Luiz, Victor, Rebeca, Richard, Sara, Sophie e Yasmin. Beleza?
Beleza? Vamos abrir do Bernardo aqui, eu estava abrindo já. Então tá aqui, ó, o código do Bernardo que ele passou. Colocou aqui uma observação, uma anotação, solicita o número inteiro ao usuário. Criou a variável número, converteu a variável de texto em número, né, o int convertendo o input aqui, e escreveu uma mensagem na tela ali, por favor, digita o número inteiro entre 1 e 7. A próxima etapa aqui, ele fez o bloco da condicional, né, verifica o número e imprime o número da semana correspondente. Ele fez uma anotação explicando o que ele está fazendo no código, e daí ele começou o código das condicionais de if, recebendo a variável e comparando ela se ela é igual a 1. Então, se o usuário digitar 1, ele vai imprimir domingo. E daí, os próximos elif, ele fez a variável número recebendo o valor ali, comparando o valor de igual aos outros números. Se receber 2, vai escrever segunda-feira. Se receber o valor 3, vai escrever terça-feira. Né? E assim por diante, até chegar no número 7, que é sábado, vai imprimir sábado. Terminando todos esses números aqui, acabou o programa, parou de rodar. Caso ao contrário, o usuário imprima 0 ou acima de 7, números que não estão entre 1 e 7, aí a mensagem que vai escrever ali no else e imprima número inválido. Então esse que é o código aí, tá, turma? Passando aí já para vocês entenderem um pouquinho melhor. Fica mais fácil, né? Então o enunciado é: crie um programa que peça para que o usuário informe o número inteiro, compreendido entre 1 e 7. Imprima domingo, caso o número seja 1. Então a gente começa com domingo como número 1. E a gente termina com 7, o número 7, imprimindo sábado. Imprima também o número inválido, caso os números sejam diferentes do intervalo de 1 e 7. Beleza? Então é isso aí. Coloque mão na massa aí. E vamos... Deixa eu ver aqui o Luiz. Vitor, deixa eu ver, Luiz. Calma aí. Cadê o teu, Luiz? Eu não recebi o teu. Manda. Ah, tá aqui o teu. Você mandou. O que aconteceu que não está como entregue aqui? Você não entregou? Tá aqui sim, Luiz. Na verdade tá o teu e mais de um monte de gente, né? A Júlia, o Caio não entregou, o Brian não entregou. A Júlia, deixa eu marcar aqui, já marcar como entregue. O Luiz, deixa eu ver quem mais. A Rebeca não, a Rebeca sim também. O Richard não, a Sara não, a Sophie não, Yasmin não, tá? Então esses aqui eu não sei se vocês não entregaram, não devolveram, tá? Você tem que colocar como entregue lá, senão não aparece para mim aqui, tá? Eu vou marcar como concluída aqui, ó, de vocês 3. Mas o restante está me devendo ali, tá bom? Então o resto aqui, Brian, Caio, Richard, Sara, Sophie e Yasmin estão me devendo. Não, Luiz Afonso também. Não, mas eu não tinha falado o teu nome, Luiz. Então tá aqui, ó. A gente viu, a gente fez junto. Beleza? Deixa eu ver aqui, abrir certinho aqui pra gente confirmar. Beleza. Eu até fiz as alterações aqui com você, né? A gente fez junto. Beleza. Tranquilos. Vamos fechar aqui. Então a gente vai para a próxima etapa. Agora melhorou aqui, ó. Temos 19, só 6 pendentes, tá? Depois eu vou avaliar a nota aqui de vocês. Então a gente vai para o próximo desafio ali. Deixa eu abrir lá o slide e já coloco para vocês ali também o anunciado aqui no Class. Beleza? Então vamos lá. De praticar é o que vai fazer a diferença para vocês aí, tá? Teoria não é importante, mas a prática é muito mais. Os dois têm que caminhar juntos, são duas pernas, né? A perna direita e a perna esquerda. Se você anda só com a direita, fica ruim, né? Andar com as duas. Então, o exercício é importantíssimo também.
Importantíssimo, né? Que nem diz o nosso amigo Chaves. Então a estrutura está aqui, a gente já viu, a gente acabou mostrando junto ali, exercícios, exemplo de alguns da turma ali, né? Então tá aqui. A gente vai ficar desse jeito aqui, tá? Você pode colocar aqui número, tem gente que usou variável número, tem gente que usou variável dia, né? Você coloca a variável que você quiser, o que você criar, o programa é teu, né? Se quiser colocar semana, ano, colocar o i, colocar a variável, ela vai guardar a informação que você pedir para ela guardar, e a sequência aqui da sintaxe, da lógica da tua programação, é você que decide, tá? Desde que respeita aqui, ó, tá vendo que está indentado, ó, um debaixo do outro certinho, os print tá com indentação aqui embaixo de cada if, de elif, e tem que estar indentado desse jeito aqui, senão o código não funciona. Beleza? Então, desafio 3 aqui, ó. Então, a gente saiu daqui e vamos para o desafio. Você só aprende quando tenta fazer por conta própria. Essa que é a ideia aí dos exercícios. Então, a próxima etapa aí, ó. Crie um programa que receba um número inteiro de 1 a 12 e imprima por extenso um nome respectivo do mês de acordo com o calendário. Por exemplo, número for 1, imprima janeiro na tela e imprima número válido caso os números que sejam informados que não são compreendidos entre 1 e 12. Então é parecido com o exercício anterior, só que agora com os meses do ano. Então começando com o mês 1, janeiro, e terminando com o mês 12, dezembro, tá? Colocando o intervalo de mês inválido com números que não sejam entre 1 e 12. O exercício é isso. Beleza? Então vamos lá produzir. Vou dar para vocês 10 minutos aí, no máximo 15, 10 minutinhos. Eu vou colocar o anunciado lá no Classroom agora e vocês me entregam da mesma maneira que vocês me entregaram o outro. Beleza, turma? Então, contando aqui no meu relógio agora, vou deixar essa tela aí para vocês parada, vocês têm 15 minutos, 10 minutos. Depois, se eu precisar de mais, a gente vai máximo 15. Beleza? Então, espero vocês ali daqui 10 minutos. Beleza, turma? Tudo certo aí com vocês? Conseguiram concluir aí? 10 me entregaram, né? Estão conseguindo terminar, finalizar? Quem que falta aí? Tem uns que não parece concluído, eu acho que vocês não estão concluindo. Ah, estou esperando, Júlia. Beleza, vou esperar. Deixa eu ver a Júlia. Ó, por exemplo, a Thaís está aqui que ela fez, só que não aparece atribuído nada, como não faz como entregue. Então vocês têm que dar um jeito de colocar para mim finalizar, ou me avisar quando vocês entregarem, porque daí eu consigo, talvez é um bugzinho aqui do Class mesmo. Ele não aparece como entregue, mas eu vi que, ó, a Thaís fez. A Thaís fez, só que não aparece como entregue para mim. A Mariana também fez, não aparece como entregue. Quem mais? Só isso, essas duas. A Rebeca e... Quem mais? O Caio também. De vocês não está aparecendo como entregue, não sei porquê. Vou abrir aqui para vocês verem como que fica. Não sei se é vocês que estão falhando aí ou é um bug aqui no... Ó, pode ver, ó, o resto que está aqui tudo entregue, ó. Bernardo, Fábio, Felipe, Gabriele, Jennifer, Luan, Luiz, os Luiz Afonso, Luiz Carlos, Luiz Vitor, Nicolas, Pedro, Rebeca, Thaís e Yasmin Lepre, né? Os outros aqui, ó, não estão entregues, só que, ó, o Brian mesmo não entregou, mas o Caio entregou, ó. Tem uma atividade do Caio aqui. Quem mais? A Mariane também, ó, tem uma atividade aqui, mas está como não entregue, não sei porquê. Mas eu vou verificar certinho aí porquê, tá? E o resto está me devendo mesmo. O que não tem nada aberto aqui, nada de conteúdo aqui, porque está me devendo mesmo, tá? E os que aparecem automático aqui, ó, já estão entregues para mim, já a grande maioria. Beleza?
Conseguiram todos fazer, né? 15 entrega aqui, 10 pendentes. Na verdade, tem um pouco menos de pendente que tem. Deixa eu devolver aqueles ali, né? Já. Deixa eu ver aqui. Quem que é? Vamos marcar como concluído aqui da Mariana. Quem mais? Acho que vocês não estão devolvendo aí, né? Agora já fechou aqui, ó, melhor. Beleza. Gabriele. Gabriele, deixa eu ver aqui, Gabriele. Tá aqui, o teu tá aqui. Vamos abrir aqui para ver. Tá chique demais, hein? Você já programa, Gabriele? Já? Você colocou funções aqui a mais, né? Criou uma função, nome de mês. Tratou aqui valores, exceção de valores aqui, print inválido. Beleza, depois eu vou testar esse código aqui pra gente ver como que vai ficar, o que tem nele mais de diferente ali, eu te dou o retorno, tá bom? Quem mais? Todo mundo já entregou. Então vamos pros próximos passos aí, né? Tá, depois eu vou rodar código por código ali. Os que eu não rodar é porque são parecidos, né? Esses aqui que são, tirando da Gabriela que está diferente ali, que eu quero rodar para ver o que está acontecendo e tentar entender um pouco melhor. Esses outros aqui que já está dentro do padrão que a gente está acostumado, não precisa nem rodar, né? A gente vai conseguir enxergar dentro dele aqui a situação. Aqui também, ó, do Bernardo está diferente, tá? Ele definiu uma função aqui, de obter mês por extenso. Ele criou uma lista, né? E daí tem aqui o pedido do usuário para escrever, tá? É diferente, tá, Bernardo? Tá mais complexo também, tá igual o da Gabriele lá, esse aqui eu tenho que analisar também, ver se tá certo, tá bom? Porque vocês já fizeram coisas mais avançadas aqui, não tem problema nenhum. Mas eu vou avaliar melhor aqui e daí eu dou o feedback para você também, tá? Você tem essa capacidade de fazer um pouco mais, né? Pode fazer, não tem problema nenhum. Deixa eu ver, só ver se não está todo mundo igual, né? Temos que tomar cuidado com o chat GBT, tá? Você copia, pede para ele fazer para você. Ele faz mais complexo e você não sabe nem o que você está fazendo. Isso é ruim para você, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Não ligo de usar o chat GBT, tá? Não ligo. Mas você tem que fazer o que eu estou pedindo aqui, o anunciado pediu. E tomar cuidado para ele não fazer coisas a mais ali que a gente nem estudou ou que você não tem conhecimento, daí não adianta. Não é esse o propósito. O propósito é a gente treinar mesmo, né? O anunciado era criar um programa que receba número de 1 a 12, imprima por extenso o nome respectivo do mês e calendário. Se o número informado não estiver entre 1 e 12, o programa deve imprimir número inválido, né? Exemplo aqui é 1 janeiro, 7 julho, 13, né? Mês inválido. Tá? Requisitos mínimos: levar um valor inteiro ao usuário, mapear corretamente os 12 meses, tratar valores fora do intervalo de 1 a 2, linguagem sugerida Python, né, que é a que a gente está trabalhando, usar lista e dicionário de if e elif, né? Então, aqui no caso aqui, eu pedi, né, que poderia usar lista, né, e dicionários, né? Então, tá tranquilo. Quem fez ali, Gabriela que fez, o Bernardo que fez, eu só vou avaliar um pouquinho melhor, né? E é isso aí, beleza. Nada ruim, tudo bom, tudo perfeito. Vocês cumpriram o que foi pedido, né? Isso que eu fico feliz com isso. Obrigado aí, tá bom?
Vamos lá, então, continuar nossa aula. A lista de exercícios também, ó, tem uma lista de exercícios, alguém já começou a fazer também. A Yali, Leonardo e Yasmin já fizeram, tá? Essa lista de exercícios também. Obrigado aí, porque vocês estão colaborando com a gente, beleza? Vamos continuar aqui. Deixa eu só escutar a Prof. Nicole aqui. Novo. Deixa eu abrir minha tela de novo aqui. Desafio 17. Deixa eu ver aqui. O que está mais pendente aqui? Vamos lá, ver esse código aqui da Júlia. Deixa eu aumentar mais aqui. Perfeito, Júlia, perfeito. Exatamente como que eu tinha planejado, tinha pedido aqui no anunciado. Tá bom? Perfeito, está respeitando tudo aqui, as condições, né? O anunciado. Está funcionando, está rodando certinho. Pelo print aqui, né? Dá para ver que está rodando certinho. Fez a anotação aqui, solicita o número de usuário, converte para inteiro o número, né? Int input, digite de 1 a 2. É só uma observação que ela fez. Também outro comentário, verifique o número e imprima o mês correspondente. Ela usou aqui a nossa aula, né, de condicional, usando o if e elif, e reparando aqui, né, e comparando aqui valores que recebem a nossa variável número, que é uma variável número. Então, toda vez que a variável for igual a 1, vai escrever janeiro, que se for igual a 2, vai ser fevereiro, e assim por diante, até chegar no último elif, que fala que o número for igual a 12, escreva dezembro. Ao contrário disso, vai escrever o else, número inválido. Por favor, digite o número entre 1 e 12. Perfeito, Júlia. Parabéns, hein? Tá certinho aqui. Exatamente como eu pedi e como eu esperava. Eu vou rodar depois certinho também. Eu vou dar o retorno para você lá nas notas também. De observação lá da devolução da atividade. Beleza? Até aí tudo bem, né? Vamos retornar então na nossa sequência. Finaliza aquela aula ali. Meu computador bugou aqui. Aí. Bora lá então. Finalizou. Aqui está o print aqui da atividade. O da Júlia ficou igual, né? As particularidades dela, né? Que ela criou uma variável número. O print aqui no começo, coloquei um print aqui para ficar mais bonitinho, né? Print, descubra o mês do ano, né? Você consegue deixar isso aqui um texto, né? Consegue deixar o teu código mais bonitinho e tal. Mas a ideia aqui é essa aqui. Não tem muito o que comentar aqui, né? Eu vi que vocês entenderam bem a questão aí de como que funciona a estrutura da nossa sintaxe aí do if, né? Ele verifica todas as questões verdadeiras, né? Então o primeiro if lá, ele vai verificar a condição verdadeira. Se o mês está recebendo um número igual a 1, ele vai escrever janeiro. E vai pular para os outros elifs. Enquanto todos os outros forem verdadeiros, ele vai escrevendo na tela. E quando ele cair num falso, né?
que não está dentro do número de 1 a 12, ele vai reescrever na mensagem, vai cair no else, porque daí ele vai cair no falso. Quando ele cair no falso, ele vai cair para o else, vai pular todos os elifs aqui, vai cair direto no falso. Na verdade, ele não vai pular, né? Ele vai vir verificando, né? Se você digitar 13, ele vai vir verificando, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta de novo. Se você digitar 13, por acaso, aqui tem a variável aqui guardando o número, né? Mês. Por acaso aqui, alguns fizeram o número, outros fizeram outros tipos de variável, tá? Então ela vai guardar lá no computador aqui e alguém vai digitar o número, que a gente pediu aqui, ó. Digite o número inteiro entre 1 a 12, tá? Às vezes as pessoas têm dificuldades, tá? Não estou falando todos, de entender que você pediu para digitar um número entre 1 e 12. Pode ser que ela tenha essa dificuldade ou não ler, ela vai digitar 13. Vamos dizer que ela digitou 13. Tá? Não quer dizer que aqui vai pular já para o else. Não. Ele vai vir verificando um a um, dentro daquela lista ali de 1 a 12, né? Então ele vai verificar, ele vai chegar aqui no primeiro if. É igual a 1? Né? Não. Pula. Vai para a próxima. É igual a 2? Não. Pula. É igual a 3? Não. Pula. É igual a 4? Não. Pula. Ele vai vindo, né, nessa sequência aqui, né? Até chegar no último aqui, que é 12, né? Então ele vem aqui e verifica o número que está lá dentro da variável mês é igual a 12? Não, é falso. Então ele vai pular para o final, que é o else. Chegando no else aqui, ele só vai escrever, ele não vai verificar mais nada, porque ele já verificou em todas as outras etapas aqui, que é falso. Ele vai verificar e vai imprimir mês inválido. Beleza? Era isso, essa ideia aí do exercício. Concluindo, encerramos aí com louvores. Então, né, essa aula você viu o que é os comandos if e elif, a sintaxe ali de como que é feito e como que é produzido. Colocamos a mão na massa, colocamos a mão no código, experimentamos aí os comandos if e elif, primeiro vendo o dia da semana e depois vendo os dias dos meses, né, do ano. Os dias dos meses do ano, né? Não é os dias dos meses do ano, vendo os meses do ano. Então é isso. Essa é a primeira etapa que a gente viu agora. A gente viu lá, né, nessa nova série nossa aí. O que é linguagem formal, linguagem de programação, linguagem natural. Depois a gente vem para o if, depois a gente vem para o if e elif, para o if e para o else. Depois a gente vem para o if e para o elif, que é essa aula aqui que nós estamos finalizando. E a próxima etapa é a gente ir para os laços de repetições, né? Comando while, né? Tá? Eu acho que é assim que pronuncia, né? Alguém aí que é bom da língua inglesa aí, me ajuda. While, né? Muitas vezes falei while mesmo, em português mesmo, mas eu acho que a pronúncia correta é while. Me corrijam aí os mais espertos aí na língua inglesa. Então, é o laço de repetição. A gente vai aprender sobre isso nesse finalzinho de aula aí. Temos alguns minutos ainda, né, prof. Nicole? Até uns 15 minutos ainda. Então, dá tempo da gente começar. Se não der tempo de finalizar, não tem problema nenhum. Só que antes disso, né, deixa eu ver aqui, como que está a lista de exercícios lá? Eu passei uma lista de exercícios para a gente fazer. Agora eu não sei se eu entro no conteúdo novo ou se vocês terminam a lista de exercício. Eu acho que a gente faz a lista de exercício, prof. Nicole. E a gente entra em um while na próxima aula. Pode ser? O que me dizem aí? Nós temos 5 exercícios lá, uma lista de 5 exercícios. Tá? Tá aqui a lista de exercícios, está escrito lá, ó, lista de exercícios.
Aí tenho a Yali, o Leonardo e Yasmin que me entregaram. Deixa eu ver se me entregaram mesmo. Parece que não, hein? Deixa eu só ver aqui. Não, vocês não me entregaram, não. A Yali não me entregou. Deixa eu ver quem mais aqui. Leonardo, vamos ver o Leonardo. Se tem código. Quero o código dentro, né? Leonardo tem código lá. Exercício 7, cálculo salarial, obter dados do usuário. Beleza. Leonardo tem código. Eu vou avaliar depois, tá? A tua lista de exercício, tá, Leonardo? Mas tá ok. A Yali tem que fazer aqui. Eu quero os códigos, tá, Yali? Então pede para rodar aí. Pede para rodar. Pede para concluir aí. Yasmin. A Yasmin tá certo. Tem código aqui. Beleza. É a Yasmin Lepre, né? E acho que é isso. 3 só, né? 3 só que me entregar. Então vamos fazer a lista, turma. Vamos fazer essa lista aqui. Eu vou abrir com vocês aqui depois no VS Code aqui a lista para a gente fazer junto também. Se tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Essa lista de exercícios são problemas, tá? Que precisam ter soluções na forma de linguagem de programação. Vai estar dentro do conceito que a gente estudou até agora. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa a mais lá que precise, você pode perguntar para mim, tá bom? Vou abrir aqui, ó, por exemplo, a lista 1. Ela não vai conseguir abrir aqui. Como que você faz essa lista aqui? Você abre direto no teu VS Code. Você arrasta ela. Ó, por exemplo, vamos clicar aqui, vamos baixar. Deixa eu abrir a lista 6 aqui, por exemplo. Tem que fazer download de tudo isso aqui. Tem que fazer download de tudo isso aqui. Deixa eu abrir aqui no VS Code. No exercício 5 não tem nada, né? Exercício 7. Dobro da área do quadrado, né? Então você vai criar um programa que calcule a área de um quadrado e em seguida mostre o dobro dessa área para o usuário. Beleza, turma? Então esse é o exercício. Deixa eu ver só o exercício 5, o 6, que eu tinha pensado. Aqui só para você me dizer aqui, na verdade, né? Por que vai imprimir aqui? Aqui é só você me responder. O que vai imprimir aqui? O que está dizendo aqui? Nós temos um sinal de igual, né? Lembrando que o sinal de dois iguais é igual, e um sinal é atribuição, né? Aqui está dizendo que 5 é igual a 5. E o que vai imprimir na tela, será? Verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. Então, só queria que vocês me respondessem, que vocês testassem e me respondessem isso. É verdadeiro ou não, tá? Os outros exercícios eu preciso do código daí, de código também, tá? Então, o exercício 7 é o dobro da área do quadrado. O exercício 8 é o cálculo de salário. O exercício 9 é conversão Fahrenheit para Celsius. E exercício 10 é conversão de Celsius para Fahrenheit. Beleza? Então é isso. Tá aí os exercícios aí. Bora praticar.
Daí a gente finaliza aí com esses exercícios, prof. Nicole. Pode ser? Pode ser, sim, sim, sim. E a gente entra com o while depois na próxima aula e aí faz esse exercício aí. Então, na verdade, são 4 exercícios, porque os 5 aqui era só para vocês me responder, os 6, né? Só vocês me responder o que acontece quando faz esse código na tela. O que ele escreve, né? Beleza? A gente fez junto. Tchau, então, até a próxima, turma. Aquele abraço. Até a próxima. Falou, até nós.